Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ou bem-vinda ao segundo simulado de arquivologia para a prova de escrivão da Polícia Federal. Se você não me conhece, o meu nome é Serena Alves, muito prazer. Eu sou professora de arquivologia do Direção Concursos e estou fazendo uma série de iniciativas, tanto aqui no YouTube como no meu Instagram, para poder te acompanhar, continuar, te acompanhando até a prova de escrivão. A gente teve um adiamento aí devido à pandemia, já esperávamos, mas esse adiamento não quer dizer que a gente tenha que parar de estudar. Pelo contrário, a gente tem que continuar, se mantendo afiado até a prova. A gente empreendeu esforços até aqui, então não podemos deixar esse estudo de lado devido ao adiamento. Pelo contrário, esse adiamento tem que ser mais um fator, que nos dê força, que sirva como um aliado, para a gente continuar estudando. Então não encare isso como uma coisa ruim, não. Encare como uma coisa boa. É mais tempo para solidificar o conteúdo, é mais tempo para treinar. Então, se você estava legal antes, agora pensa assim, eu estou muito melhor, porque agora eu vou ter mais tempo para estudar, eu vou ter mais tempo para ratificar, para sedimentar o conteúdo na minha cabeça. Então, vamos encarar dessa forma. Para não te deixar na mão, eu tô aqui fazendo a minha parte, então espero que você esteja daí fazendo a sua também. O simulado, pessoal, ele serve para isso, ele serve para a gente testar cenários, E se a arquivologia cair do jeito que a professora colocou aí? Não seria bem bacana você ter treinado antes? Pois é, o objetivo é esse. Bom, se você não acompanhou, eu fiz um projeto de 50 questões de arquivologia até a prova de escrivão da Polícia Federal, que não veio na data esperada, mas essas 50 questões, pessoal, estão comentadas aqui no YouTube e lá no Instagram. Então você pode ir assistir cada uma delas, Pode usar também como uma forma de revisão. Olha a questão, para o comentário da professora, responde e depois ouve o meu comentário. Excelente forma de revisar. As questões foram pensadas para que você tenha um treinamento completo também. Todos os conteúdos foram abordados nas 50 questões, tudo bem? Bom, vamos continuar então, vamos iniciar, na verdade, o nosso segundo simulado. Esse é um simulado, pessoal, de nível intermediário. Professora, eu fiz o simulado número 1, que era um simulado fácil, e eu não acertei as questões. Eu tive um rendimento ruim. O que é que eu faço? Pessoal, nós ainda temos muito tempo até a prova. Dá para você estudar arquivologia do zero. Então, corre lá no Direção Concursos, no site do Direção Concursos, ou na plataforma 2.0, que é uma parceria com o QC, com questão de concursos, e adquire o curso de arquivologia completo. São 15 aulas mais 15 testes de direção. Professor, o que é teste de direção? Pessoal, fez a aula 00, terminou a aula 00, vai responder algumas perguntas que a professora colocou lá para você, que é o teste de direção. Se você souber responder as perguntas, tá massa. Pode passar para frente. Agora, se você teve dificuldade em responder essas perguntas, você volta, porque você não está preparado para seguir em frente. Aí, dessa forma, a gente vai garantir que você passe para frente realmente entendendo o que você teria que ter entendido para passar para frente, tudo bem? Então, são 15 aulas de arquivologia, todos os PDFs contêm vídeos. Todas as aulas estão gravadas, então fiquem tranquilos, não tem nenhuma aula sem videoaula, se você preferir estudar pelas videoaulas, Além disso, nós temos 9 horas de aulas de questões de arquivologia gravadas, feitas para a APF. Então eu selecionei lá quase 200 questões de arquivologia, de acordo com o seu edital, gravei horas e horas de aula comentando essas questões a fundo para você, assim como eu estou fazendo aqui no simulado. Então, se você não está tendo um bom resultado aqui, vamos correr atrás, porque dá muito tempo, pessoal. Vai lá no Direção, adquire o curso e estuda, porque dá certo. Se tiver dúvida, pode me mandar no Instagram, no e-mail. Vocês sabem que eu coloco todos os meus canais de comunicação aí, para que a gente possa ter esse contato direto. Eu não quero que você erre arquivologia na prova de escrivão da Polícia Federal, não. Pelo amor de Deus, você sabe que concurseiro que é concurseiro sabe arquivologia na ponta da língua. Então, se você quer ser competitivo, você tem que acertar essas questões, tudo bem? Porque senão você não vai ser competitivo. Você não vai estar concorrendo com o pessoal que já sabe que vai acertar essas questões e que vão estar lá no topo, tudo bem? Então, vamos lá. Se você não foi bem, volta lá, vamos voltar, vamos estudar. E se você teve um rendimento bom, vamos aqui para o nosso segundo simulado, vamos ver o que a professora vai falar aí sobre as questões que eu coloquei. Como eu disse, questão de nível intermediário. Acho que vocês vão acertar também. Não fui muito má, não.
A intenção aqui é que a gente se depare com uma prova que cobre os novos conteúdos, mas não cobre de uma forma muito aprofundada, mas nem tão fácil, e os conteúdos antigos continuam cobrando da mesma forma, tudo bem, pessoal? Então essa é uma prova de nível intermediário em relação ao conteúdo disponibilizado no edital da PF. Vou passar aqui para o lado, como no simulado número 1. Se você quiser saber quais as datas do simulado 2 e no simulado 3 e 4, acompanha por esse cronograma aqui e vamos para a nossa primeira questão. Se você não estiver conseguindo ler, por favor, baixa aqui o simulado que está no link aqui embaixo, ou você pode baixar pelo meu Instagram também. Pessoal, questão número 1, vamos lá, boa sorte para todo mundo. O diagnóstico da situação arquivística envolve fundamentalmente coleta de informações qualitativas sobre o acervo e a sua guarda? Pessoal, primeira coisa, o que é diagnóstico? Depois, o que são essas informações qualitativas? Pessoal, o diagnóstico arquivístico é um instrumento que o arquivista pode utilizar para conhecer o acervo. As instituições, normalmente, produzem, utilizam e arquivam. Produzem, utilizam e arquivam. E o que acontece? A gente tem a formação de uma massa documental acumulada. É um conjunto documental que ninguém sabe o que tem, ninguém sabe o quanto tem, do que se trata, quais tipos documentais, espécie, forma, formato, estágios de evolução, quais tratamentos arquivísticos foram empreendidos ou não naquela massa documental, qual que é o estado de conservação. Não sabe-se nada sobre aqueles documentos, porque a instituição só produziu, utilizou e arquivou. É uma realidade brasileira isso, né? A gente está super acostumado a ver isso em instituições públicas. Normalmente, não tem arquivista na instituição, então simplesmente produzem tanto de forma convencional quanto em sistema, tá, pessoal? E arquivam. Aí chega no momento que a situação já não dá mais para levar para frente. E aí o que acontece? Chama o arquivista. Quando o arquivista chega, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele faz um diagnóstico. Ele faz um diagnóstico para conhecer a situação da instituição em termos de documentos, tá, pessoal? Então ele vai estudar sobre a instituição também, quais são as funções daquela instituição ao longo do tempo, como é que funciona a estrutura dela hoje e em todos os momentos de vida da instituição, quais são os documentos que ela produzia, que produz hoje, quais são as outras instituições que ela mantém relações, né? Qual é a quantidade de documentos que a gente tem aqui, quais são os setores que estão envolvidos, quais são os tipos documentais, as formas, os formatos, os gêneros, as espécies. Então, todas as informações, elas são importantes para o diagnóstico. O que essas informações, essa coleta dessas informações vai resultar? Ela vai resultar num prognóstico, né? O arquivista vai falar assim para a instituição: olha, eu cheguei, eu vi como é que está essa situação aqui em termos de acervo e, a partir das informações que eu coletei, vocês devem fazer isso e isso e isso. Vocês vão classificar essas documentações aqui primeiro, depois essas, porque esses documentos são heterogêneos e esses não são. Então, a partir do conhecimento desse conjunto documental, o arquivista vai ter subsídio para dar um prognóstico em relação àquela situação ali, tudo bem? Então, esse é o diagnóstico. A questão fala que o diagnóstico, ele vai coletar, pessoal, informações qualitativas, né, sobre o acervo. Só que o que acontece? Eu não falei aqui para você de informações quantitativas também? Então, o diagnóstico, ele vai abranger todo tipo de coleta de informações, qualitativas e quantitativas. Então, quando a questão coloca aqui que o diagnóstico vai envolver fundamentalmente questões qualitativas, a gente está tendo uma limitação. Então, não é bacana para o diagnóstico. A gente vai coletar informações qualitativas e quantitativas. Por isso que a gente tem, pessoal, uma questão incorreta, tudo bem? Não se esqueça que quanto mais informações o arquivista conseguir coletar sobre aquele conjunto documental, melhor. Porque quanto mais informações, mais subsídio para poder tomar decisão. Beleza, pessoal? Então, questão número 1, incorreta. Questão número 2. A legislação arquivística fornece elementos normalizadores à política arquivística brasileira, mas ela não é em si mesma uma política.
Pessoal, uma política pública, uma política arquivística brasileira, né, uma política pública de arquivo, ela vai ser elaborada a partir de determinadas informações. Quando eu vou fazer uma política, eu tenho que fazer um estudo prévio de todas as variáveis para aquela política ser efetiva. Então, a legislação arquivística, né, ela vai servir como base para eu elaborar uma política pública arquivística? Poxa, vai servir como base. Então, ela vai fornecer elementos, né, para eu poder criar uma política arquivística brasileira. Só que a legislação em si, ela vai ser uma política pública? Não, não. A legislação, ela vai fornecer subsídios para a política, mas ela não é em si uma política. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma política arquivística em relação ao acesso. Beleza, uma política arquivística bem centrada ali num assunto específico, né? E aí, o que eu vou utilizar como base? Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, pessoal. Eu vou utilizar aquela legislação ali para ter elementos para produzir uma política pública em relação ao acesso. Mas a Lei 12.527 de 2011, que é a LAI, ela vai ser uma política em si? Não. Ela vai só fornecer elementos para a produção da política, tudo bem? Então, quando a questão fala aqui que a legislação arquivística fornece elementos normalizadores à política arquivística brasileira, mas não é em si uma política, tá super certo, pessoal, porque ele fez a delimitação correta, né? Olha, eu tenho a legislação, eu tenho a política, eu uso a legislação para fazer a política, mas a legislação em si não é uma política. A gente tem que ter essas delimitações bem delimitadas, essas delimitações bem entendidas, né, pessoal? A gente tem que saber o solo em que a gente está pisando, porque senão as coisas começam a se confundir, tudo bem? Então, por isso que a gente tem que saber aí o que é uma política, o que é uma legislação, quando é que uma influencia na outra. Pessoal, questão número 3. O modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, qual modelo? O EARC Brasil. É aplicável para os sistemas que produzem e mantêm documentos digitais e ou convencionais. Pessoal, até aí tá certo. O EARC Brasil, que é o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, ele vai trabalhar com documentos digitais e ou documentos convencionais, tudo bem? Ele é híbrido. No caso dos documentos digitais, pessoal, inclui o registro das referências nos metadados. E no caso dos documentos em papel, o sistema inclui os próprios documentos. Pessoal, eu não falei então? O modelo de requisitos, o EARC Brasil, ele vai trabalhar com documentos digitais e com documentos convencionais. Só que a questão inverteu aí em relação à questão do registro. Ele falou que no caso dos documentos digitais, vai incluir o registro das referências dos metadados. E na verdade, pessoal, no caso dos documentos em papel, a gente vai utilizar o registro dos metadados. E para os documentos em digitais, né, a gente vai utilizar os próprios documentos. A gente não está falando de um sistema informatizado? Pois é, sistema informatizado vai produzir documento em suporte digital. Então, eu vou utilizar como registro o próprio documento, certo? Pois eu estou produzindo ele digitalmente. Agora, em relação ao documento convencional, eu não vou utilizar o documento convencional em si. Eu vou utilizar os metadados que fazem referência àquele documento, os dados sobre aqueles documentos para registrar no meu sistema e poder fazer a gestão informatizada daqueles documentos convencionais também. Tudo bem? Então, a questão inverteu aqui e a gente tem um gabarito incorreto. Não esquece, um CIGAD vai trabalhar com documentos digitais e com documentos convencionais. Para os documentos digitais, eu falei digital e convencional? Ó, digital e convencional. Para os documentos digitais, ele vai trabalhar
com os próprios documentos, com o registro dos próprios documentos. Já com os documentos convencionais, ele vai trabalhar com os metadados desses documentos e não com os documentos em si. Afinal, estamos falando de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, tudo bem? A questão fez uma troca aí para te confundir, mas você está esperto, você está treinando aqui com a professora e se cair isso em prova, ó, você não vai errar. Pessoal, questão número 3, incorreta. Vamos para a questão número 4. A função arquivística que se fundamenta na teoria ou no conceito das 3 idades documentais é a classificação, aquisição, criação, avaliação ou difusão. Pessoal, o que é essa teoria das 3 idades documentais? O que é esse ciclo vital dos documentos? É a sistematização, pessoal, dos documentos produzidos e recebidos na instituição. Como assim, professora, sistematização? Pessoal, quando eu produzo ou recebo os documentos na minha instituição, esses documentos, eles vão ter um valor a depender do momento de vida deles. Se eu acabei de criar ou receber um documento, então o setor de trabalho vai utilizar esses documentos para desenvolver alguma atividade, certo? Porque se o setor não vai utilizar, se a instituição não vai utilizar, para que aqueles documentos foram criados ou recebidos? Não tem motivo para isso. Então, se eu tenho um documento que eu acabei de criar ou que eu acabei de receber, eu vou utilizar aquele documento para desenvolver a minha atividade. Então, esse documento ele vai ficar no meu arquivo corrente. O arquivo corrente, pessoal, ele pode ser entendido como o próprio setor de trabalho, tudo bem? Aquela pilha de documentos que está lá em cima da sua mesa, ou aquela sua caixa de entrada de um sistema informatizado lotado de processos. Aquilo é o arquivo corrente, é o setor de trabalho. São os documentos que vocês estão utilizando frequentemente para desenvolver alguma atividade. E aí, pessoal, depois que essa atividade ela é finalizada, né, quando a demanda foi finalizada, esses documentos, após aguardarem o prazo que a tabela de temporalidade definir, eles vão poder ir para um arquivo intermediário, vão poder ser eliminados diretamente do arquivo corrente ou vão poder ser recolhidos para o arquivo permanente. Se eles forem eliminados diretamente do arquivo corrente, ok. Se eles forem recolhidos para o arquivo permanente, quer dizer que eles possuem um valor secundário, né? Eles têm características históricas, culturais, probatórias ou informativas, então eles já podem ser recolhidos para o arquivo permanente, mas também, pessoal, a gente tem o caso dos documentos serem transferidos para o arquivo intermediário. Lá no arquivo intermediário, eles não vão ficar mais sob a responsabilidade dos setores de trabalho, vão ficar sob a responsabilidade das pessoas que trabalham no arquivo intermediário, e o acesso a esses documentos, pessoal, para o pessoal que trabalha lá no setor de trabalho, lá no arquivo corrente, ainda vai poder ser viabilizado. Então, vai que você está trabalhando lá no arquivo corrente, né, no setor da instituição e fala assim, olha, aquele processo que foi transferido para o arquivo intermediário ia me ajudar a entender essa demanda aqui. Eu vou ligar lá para o pessoal do arquivo intermediário e vou pedir para eles me emprestarem o processo para eu dar uma olhada. O pessoal do arquivo intermediário vai disponibilizar o processo para consulta. Mas esses documentos, eles são de responsabilidade do arquivo corrente? Não, eles são de responsabilidade do arquivo intermediário. E esses documentos vão ficar lá, pessoal, até que eles percam valor para a instituição e possam ser eliminados ou recolhidos para o arquivo permanente. Então, essa estruturação que eu falei para vocês, essa sistematização, é a teoria das 3 idades. Ela vai fazer com que cada documento fique em cada fase do ciclo documental, a depender do valor que esses documentos estão tendo para a instituição naquele momento. Então, eu vou ter os documentos certos, pelo tempo certo, em cada fase do ciclo documental, além, né, da eliminação de documentos que não são mais úteis e dos documentos do recolhimento dos documentos que têm características históricas, culturais, probatórias ou informativas. Então, é isso que a teoria das 3 idades faz, essa sistematização, colocar cada documento no momento, no local que eles devem estar. E aí a questão fala pra gente que a função arquivística, das 7 funções arquivísticas, né? Aqui não tem as 7 funções arquivísticas nas alternativas, mas são 7 funções arquivísticas. Então, ele fala que a função arquivística que se fundamenta na teoria ou no conceito das 3 idades documentais é a... E aí eu vou te falar, pessoal, que é a avaliação. Por que é a avaliação? Porque a avaliação é um processo que se faz
né, a partir de uma comissão chamada Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. É essa comissão, pessoal, que vai definir por quanto tempo cada documento vai ficar em cada fase do ciclo documental, além de definir se esses documentos vão ser eliminados ou guardados permanentemente. Então, ela vai basicamente sistematizar o ciclo documental. E onde é, pessoal, que essas decisões elas vão ser registradas? Elas vão ser registradas na tabela de temporalidade. Então, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, no ato de avaliar os documentos, aplicando a função de avaliação, vai decidir por quanto tempo cada documento vai ficar em cada fase do ciclo documental. E o que é esse ciclo documental? A teoria das 3 idades. Então, qual função arquivística que vai se fundamentar na teoria? A avaliação, tudo bem? Por isso que o nosso gabarito aí é a letra D. Pessoal, já me desculpo, eu esqueci de falar para vocês no início, mas eu tô com obra aqui no prédio, carro passando lá na rua, enfim, ignorem, tá? Vamos continuar estudando aqui, vamos aproveitar o tempo que a gente tem até a nossa prova. A professora tá tentando ajudar vocês, mas realmente tem essas questões aqui que eu não consigo controlar e eu preciso gravar isso para vocês, né? Então, vamos ignorar, vamos abstrair, assim como abstraímos, né, o adiamento da PF e continuamos estudando, tudo bem? Bom, dito isso, pessoal, já temos o nosso gabarito aí da questão número 4 e nós podemos passar para frente. Professora, essa é difícil, essa eu errei. Fica tranquilo, é assim mesmo, a gente vai pegando com o passar do tempo. Pessoal, questão número 5. Os documentos que não são considerados de arquivo não devem ser registrados pelos serviços de protocolo, podendo ser distribuídos pela organização sem registro. Pessoal, nós já sabemos que o protocolo é a porta de entrada e a porta de saída dos documentos na instituição. Nenhum documento entra ou sai da instituição sem passar pelo protocolo, que é o protocolo que vai controlar a tramitação desses documentos. Se alguém quiser saber onde é que um processo está, vai perguntar para o protocolo, né? Aí o protocolo vai saber com quem que tá, por quanto tempo permaneceu naquele setor, qual que é o andamento que está sendo dado lá. Então o protocolo ele vai fornecer essas informações, né? Esse negócio de documento tá no limbo nas instituições, pessoal, isso não existe. A gente tem que estar acompanhando todos os documentos e o protocolo que faz isso. Aí a questão fala que os documentos que não são considerados de arquivo, quais são aqueles documentos que não são considerados arquivísticos, pessoal? Os documentos que não foram produzidos ou recebidos no decorrer das atividades da instituição para desenvolver alguma atividade. Então, se eu pego aqui uma folha de papel e deixo lá na minha mesa de trabalho, uma folha de papel pessoal minha, com alguma coisa escrita minha, Serena Servidora, essa folha de papel, ela não vai ser um documento arquivístico, ela não vai ser um documento orgânico, porque ela não foi produzida ou recebida no decorrer das atividades da instituição para desenvolver alguma atividade oficial. Ela é minha folha de papel, ela é a minha carta, ele é um contrato que eu estou assinando com uma empresa, é coisa minha, é pessoal minha. Eu sou servidora, mas nem tudo que eu deixo lá na minha mesa é oficial, tudo bem? Então, isso é um documento orgânico. Se eu coloco, por exemplo, pessoal, para eu receber um cartão do banco, se eu coloco o endereço da minha instituição, da instituição na qual eu trabalho, se eu coloco o endereço da minha instituição para receber o cartão do meu banco lá, esse cartão do banco que chegar no protocolo é um documento orgânico? Não é um documento orgânico, pessoal, é um documento pessoal, meu. E ele não deve, né, fazer parte das rotinas de protocolo. Então, quando esse tipo de documentação chega no protocolo, o máximo que a pessoa vai fazer é distribuir para o interessado. É ligar e falar, ó, sua encomenda chegou aqui, sua carta chegou aqui. A gente não vai dispor dinheiro público, pessoal, para tratar documento de cunho particular, não, tudo bem? É o que a questão está falando aqui. Os documentos que não são considerados de arquivo, são esses que eu falei para você. Não devem ser registrados pelo serviço de protocolo. De fato, o registro não deve acontecer, podendo ser distribuídos pela organização sem registro. Exatamente, pessoal. Certinha a questão número 5 aí. A gente não vai gastar recurso público com coisas particulares de forma alguma. Pessoal, questão número 6. Os arquivos do Poder Judiciário podem, por adesão, fazer parte do Sistema Nacional de Arquivos? Pessoal, no seu edital caiu sistemas e redes de arquivo, né? Principais sistemas de arquivo que sempre caem em prova, SIGA e SINAR. A questão está falando aí do SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos. Lembrando, quem é o órgão central do SINAR? O órgão central do SINAR,
CONARC. Quem é o órgão central do SIGA, pessoal? O órgão central do SIGA, Arquivo Nacional. E aí, pessoal, todo sistema, né, ele tem ali a sua composição, né? Ele é feito a partir de uma composição. O SIGA, pessoal, só faz parte do SIGA os arquivos do Poder Executivo Federal. Então, é bem limitado ali, né? Já o SINAR, não. Todo mundo faz parte do SINAR. Todas as esferas têm representação no SINAR, pessoal. Até particulares que queiram participar do SINAR podem participar. Assinando um termo lá, eles podem participar do SINAR. Então, sempre que você pensar em SINAR, pensa em geral, todo mundo participa. O SIGA não, só o pessoal do Poder Executivo Federal. Então, a questão fala aí que os arquivos do Poder Judiciário podem, por adesão, fazer parte do SINAR. Aí você vai falar, uai, a professora falou que todo mundo faz parte do SINAR, então os arquivos do Judiciário também fazem parte do SINAR. Pessoal, os arquivos do Judiciário de fato fazem parte do SINAR, mas esse por adesão aí, ó, torna a questão incorreta, porque só pelo fato deles existirem, né, já que os arquivos de todas as esferas fazem parte do SINAR, eles já fazem parte automaticamente, não existe adesão alguma, tudo bem? Então, a gente tem aí uma questão incorreta. Pessoal, questão número 7. O arquivo é um órgão colecionador cujos conjuntos documentais estão reunidos segundo a sua origem e a função. Pessoal, os documentos arquivísticos, eles são produzidos ou recebidos naturalmente. O que a professora quer dizer? Eu quero dizer que eu tenho lá a minha instituição, eu preciso desenvolver uma atividade dentro dessa instituição. Eu só consigo desenvolver uma atividade se eu registro as minhas ideias em um suporte documental. Do contrário, como é que eu vou perpassar essas informações? Não tem como, né? Então, eu tenho uma atividade, eu registro essas atividades em um suporte documental, seja ele qual for, e aí as informações vão ser perpassadas pelas pessoas corretas até que a atividade seja desenvolvida, tudo bem? Olha como é natural essa forma de produção e recepção. Eu produzo e recebo para desenvolver a minha atividade. Isso não é pensado, isso não é predefinido, isso não é moldado, né? Eu tenho uma necessidade, eu produzo o documento, tudo bem? Então, quando ele fala aqui que o arquivo é um órgão colecionador, pessoal, o arquivo ele não é um órgão colecionador, não. Os arquivos, eles produzem ou recebem os seus documentos naturalmente. O arquivo, ele não é um órgão colecionador, ele é um órgão acumulador, ele acumula os documentos naturalmente. E aí o resto da questão tá correto, né? Cujos conjuntos documentais estão reunidos segundo a sua origem e a função. Tá certinho. Eu reúno os conjuntos documentais segundo a proveniência desse conjunto documental. Então, os documentos da minha instituição estão aqui, mesma origem, né? E segundo a função, a atividade que ele está representando, né? Afinal, eu crio com um objetivo. Eu crio porque uma atividade precisa ser desenvolvida. Eu crio porque uma função institucional precisa ser desenvolvida. Então, só esse inicinho aí tá errado, né? O arquivo não é um órgão colecionador, não, pessoal. Os documentos arquivísticos, eles são acumulados naturalmente. Então, questão aí incorreta, né? Questão número 7 incorreta. E a gente vai para a questão número 8. Conforme prescrições da norma internacional ISAD-G, a norma brasileira de descrição arquivística registra mais uma área de descrição, que é a área de pontos de acesso e descrição de assuntos. Pessoal, normas de descrição arquivística, né? NOBRAD, ISAD-G, ISAAR-CPF, ISDA, ISDF, são normas de descrição arquivística. Para que elas servem, pessoal? Para ajudar na descrição. E para que a descrição serve, pessoal? Serve para tornar o acesso mais efetivo, mais eficiente. Então, se uma pessoa chega lá no arquivo permanente de uma instituição, querendo saber sobre um conjunto documental, mas nem ele mesmo tem ideia do que ele quer, a gente fornece instrumentos de pesquisa para essa pessoa interessada. Esses instrumentos de pesquisa, eles foram elaborados, pessoal, para ajudar na pesquisa, para falar, olha, esse conjunto documental aqui,
tá registrado aqui nesse instrumento de pesquisa, ele contém esses e esses documentos. Te interessa? Se não te interessar, a gente vai olhar aqui esse instrumento de pesquisa, que é mais abrangente do que esse. Então, o instrumento de pesquisa, ele vai ajudar na busca às informações que estão sendo solicitadas, né? Ele vai facilitar o processo de acesso. E esses instrumentos de pesquisa, pessoal, eles são construídos, né, durante a descrição, utilizando normas de descrição arquivística, né? Elas são normas que vão fornecer bases para que a gente faça uma boa descrição e, consequentemente, tenha um bom instrumento de pesquisa. Então, de forma resumida, é isso, as normas de descrição. E aí, pessoal, a gente tem a ESAD-G, né? E a ESAD-G e a ESAR-CPF, a NOBRAD, todas as normas de descrição, elas são divididas em áreas, né? Por uma questão metodológica, de sistematização. Aí ele está falando que a NOBRAD tem uma quantidade de áreas e que a ESAD-G tem outra quantidade de áreas e que a NOBRAD tem uma área a mais que a ESAD-G, que é essa área aqui, que é a área de pontos de acesso e descrição de assuntos. Pessoal, de fato, a NOBRAD, ela tem uma área a mais que a ESAD-G. A ESAD-G tem as mesmas áreas que a NOBRAD, só que a NOBRAD tem uma área a mais, que é a área de pontos de acesso e descrição de assuntos. Questão aí, número 8. Olha o barulho lá fora. Ai, que vergonha, gente. Muito ruim isso. Mas vamos ignorar. Vamos ignorar. Vamos fingir que nada está acontecendo. Esqueçam o caminhão lá fora. O bom é que se vocês não tiverem ouvindo, eu vou ficar louca aqui, né? Professora maluca. Não é possível. Não tem como não ouvir um negócio desse lá fora. Enfim, nem eu tô ignorando, nem eu tô conseguindo ignorar, olha pra vocês verem. Não, vamos lá, questão número 8, certinha, né? Essa área a mais aí que a NOBRAD tem, e a gente vai pra questão número 9. Professora, você fala sozinha? Sim, gente, tenho esse costume de falar sozinha. Eu falo, quando eu tô escrevendo, quem tá aí acostumado com os meus PDFs do Direção, sabe que eu falo por vocês e eu mesmo me respondo por vocês, eu finjo que sou vocês. Ah, maluca. Mas vamos lá. Pessoal, questão número 9. A constituição do fundo arquivístico de determinado órgão público é resultado da aplicação do princípio da proveniência? Pessoal, o princípio da proveniência fala o quê? Ele fala que os documentos de uma instituição, eles devem ficar junto a ela e que eles não podem misturar aos documentos de uma outra instituição. Se eu tenho uma instituição A e eu tenho uma instituição B, esses documentos vão ficar com essa instituição e esses outros documentos vão ficar com essa. Eles não podem se misturar sob pena de ferir o princípio da proveniência e perder o contexto do conjunto documental, tudo bem? Então, pessoal, se eu tô fazendo com que os documentos de uma instituição fiquem juntos a ela e não se misturem com os documentos de outra instituição, eu estou protegendo aquele fundo documental, certo? O fundo documental é o conjunto documental que foi produzido por uma instituição no decorrer das suas atividades. Então, quando a questão coloca que a constituição de um fundo arquivístico, né, de um fundo documental de determinado órgão público é resultado da aplicação do princípio da proveniência, caraca, a gente tem uma questão super certa aí. Se eu aplico o princípio, eu não faço com que os documentos de uma instituição se misturem com a outra. Com isso, eu estou tendo a proteção ali daquele fundo arquivístico institucional. Então, questão super correta. Se eu aplico o princípio da proveniência, eu tenho, sim, a constituição do fundo arquivístico. Pessoal, questão número 10. A tabela de temporalidade, instrumento de aplicação das decisões tomadas no processo de avaliação, é fundamentada na teoria dos valores. Para a gente responder essa questão, a gente precisa saber o que é teoria dos valores, né? Pessoal, teoria dos valores é uma teoria que diz que os documentos eles podem ser classificados em documentos de valor primário e documentos de valor secundário. Os documentos de valor primário são aqueles que estão cumprindo as finalidades pelos quais foram criados no arquivo corrente e no arquivo intermediário. Então, eu tenho uma atividade institucional que precisa ser desenvolvida, eu crio um documento. Eu estou usando aquele documento ali, ele está cumprindo o seu valor primário, né, que é a função pela qual ele foi criado. Quando eu mando esse documento para o arquivo intermediário, ele continua cumprindo a função pela qual ele foi criado, porque pode ser que alguém precise daquele documento para acessar, para consultar, para verificar alguma coisa. Então, no arquivo intermediário e no arquivo corrente, eu tenho o uso primário dos documentos. Beleza? Esse valor primário, pessoal, ele é constituído de características administrativas, fiscais e legais. Então, os documentos estão cumprindo as funções pelas quais eles foram criados, né, para desenvolver essas características.
que podem ser administrativas, fiscais ou legais. Já os documentos de valor secundário, pessoal, são aqueles documentos que cumpriram as funções pelas quais eles foram criados, aqueles documentos que cumpriram seu valor primário e que depois que eles cumpriram esse valor, depois que o documento atingiu a função inicial, a função precípua dele, esses documentos, ao invés de serem eliminados, eles, por uma análise pré-definida, né, a gente chega à conclusão de que esses documentos, eles possuem um outro valor para a instituição. É como se eles adquirissem um plus, assim, não, você ainda serve para mim. O que é esse servir? Quer dizer, pessoal, que esses documentos, eles têm características históricas, culturais, probatórias ou informativas. Então, por exemplo, um regimento da instituição. Um regimento, ele é construído, né, a função primária dele é para que as pessoas possam seguir o regimento no decorrer das suas atividades institucionais, certo? Isso é uma função primária. Só que quando esse documento quando o outro regimento ele é criado, o regimento inicial ele perde a sua função. Ele não está cumprindo mais a função pela qual ele foi criado. Ele foi substituído por outro regimento. E aí ele vai ser eliminado? Provavelmente não, pessoal. Provavelmente esse documento ele vai ser guardado permanentemente por sua característica histórica, né? Quer dizer, ele conta a história da instituição a partir de um regimento. Ele conta como as atividades eram feitas naquele dado momento de tempo. Então, provavelmente ele será um documento histórico. Ele cumpriu as funções pelas quais ele foi criado, né? Cumpriu o seu valor primário e ao invés de ser eliminado, ele adquiriu um plus. Agora ele vai servir para a instituição, vai servir para a administração a partir do seu valor histórico. Por isso ele vai ficar recolhido no arquivo permanente. Então isso que é valor primário e secundário, pessoal. O valor primário constituído de características administrativas, fiscais e legais, e o valor secundário que é constituído de características históricas, culturais, probatórias ou informativas. Todo documento primário vira secundário? Não. A maioria dos documentos de valor primário são, eliminados, pessoal. Os documentos de valor secundário é uma porcentagem mínima dos documentos produzidos e recebidos pela instituição, tudo bem? É só a nata mesmo do que foi produzido ou recebido. É só o que vai refletir ali o cunho histórico, cultural, probatório e informativo da instituição. Dito isso, sabendo o que é que essa questão da teoria dos valores, né, que a questão fala, vamos voltar aqui. A tabela de temporalidade, instrumento de aplicação das decisões tomadas no processo de avaliação, é fundamentada na teoria dos valores? Sim, pessoal, a tabela de temporalidade, ela é fundamentada na teoria dos valores. Por quê? A teoria dos valores, ela não vai dizer quando o documento é importante para a instituição, quando ele está cumprindo funções primárias e secundárias? Pois é, a tabela de temporalidade é um instrumento que vai falar por quanto tempo cada documento vai ficar em cada fase documental. E esse tempo, ele vai levar em consideração justamente o valor primário. Então, olha, esse documento, ele vai ser utilizado no arquivo corrente por tanto tempo, porque ele vai estar cumprindo as funções pelas quais ele foi criado, valor primário, por essa quantidade de tempo lá no arquivo corrente. Então, eu vou colocar aqui na minha tabela de temporalidade que ele vai ficar 5 anos lá. Ah, tá. Então, esse documento, depois ele vai ser transferido para o arquivo intermediário. Por quanto tempo ele vai ficar lá no arquivo intermediário, cumprindo as funções primárias dele? Olha, ele já cumpriu a função primária, assim, mais abundante, né? Ele já ficou 5 anos lá no arquivo corrente. Agora, ele pode ficar aqui no arquivo intermediário mais 2, que vai que ele é consultado, né? Mas essa função aqui, ela não vai perdurar, não. Então, vamos manter só por mais 2 anos aqui. Então, tá vendo que a tabela de temporalidade, aliada ao valor primário e ao valor secundário, vai fazer essa definição do tempo de cada documento em cada parte do ciclo documental? Pois é, então por isso que a questão fala que a tabela de temporalidade, que é um instrumento de aplicação das decisões tomadas no processo de avaliação, é fundamentada na teoria dos valores. Super certinho, pessoal. Não tem como você fazer uma tabela de temporalidade se você não sabe qual o valor do documento para a instituição em cada momento, tudo bem? Então, por isso que uma é feito utilizando a outra. Então, questão número 10, certinha, e a gente vai para a questão número 11. O estabelecimento de prazos de guarda, pessoal, de documentos arquivísticos na tabela de temporalidade deve primar pela observância as questões da memória? Pessoal, os documentos, eles não nascem para registrar a memória da instituição.
A gente não cria documentos na instituição, a gente não cria documentos para falar, essa instituição aqui, ela cria esses documentos aqui para registrar a memória dela. Não! A gente cria documentos para ajudar ali nas nossas atividades rotineiras, para desenvolver a instituição, entendeu? Se for uma instituição de educação, eu não crio documentos ali de graduação para falar, no tempo, essa instituição aqui, a graduação funcionava dessa forma. Não, eu crio para ajudar os alunos a se formarem. Então, o objetivo é servir à administração, pessoal. O objetivo não é essa questão ilusória de história que a gente tem de arquivo, não. Tudo bem? Então, quando ele coloca aqui que o estabelecimento do prazo de guarda na tabela de temporalidade deve primar a observância da memória, de questões de memória, não. Deve servir, pessoal, à administração. Os documentos, eles são criados para servir à administração. Depois que eles cumprirem as funções primárias, pode ser que esse documento possua características históricas, culturais, probatórias, informativas e possam ser recolhidos para o arquivo intermediário. Vai acontecer? Com a maioria deles, não. Então, isso aqui é mó lorota. O examinador coloca aqui porque ele sabe que você acha, ele pensa que você acha que os arquivos têm esse cunho histórico, esse cunho de guarda, né, que a gente está acostumado a ouvir. Mas não é isso não, pessoal. Documento arquivístico serve para ajudar a instituição a se desenvolver. Do contrário, como é que as atividades seriam perpassadas? Eu estou lá na minha instituição e eu tenho um projeto que eu falo, esse projeto aqui pode ser que dê certo. Aí eu estou com um projeto aqui na minha cabeça. Aí eu falo, eu tenho que levar para minha chefia esse projeto. Aí eu vou lá na chefia e conto o projeto para ela, a chefia leva para outra chefia o projeto da cabeça? Não, eu registro num documento, independente do suporte, e aí vai perpassando, né, as informações por meio desse suporte documental. Então é para isso que o documento arquivístico serve. 11 errada, vamos para a nossa última questão, espero que você esteja se dando bem aí. Um elemento comum em todas as propostas de análise tipológica é o contexto da criação dos documentos. Pessoal, a análise tipológica, ela vai ser realizada levando em consideração o contexto, as funções e as atividades, em detrimento da análise diplomática. A análise diplomática, pessoal, ela servia para provar a autenticidade dos documentos a partir de elementos crus do documento. Então, ele analisava ali os aspectos formais do documento, né? E aí falava, esse documento aqui é autêntico, porque essa assinatura aqui, ela é autêntica, então é um documento autêntico. Então, ela analisava o documento sem contexto, para verificar se ele era autêntico ou não. A diplomática, ela partia da análise da espécie documental em si, da análise de uma ata, da análise de um relatório, de um contrato. Então, todos aqueles elementos crus que compõem uma espécie dessas que eu falei para você, eram analisados pela diplomática para dizer se o documento é autêntico ou não. Já na análise tipológica, pessoal, nós temos um plus aí em relação à análise diplomática. A gente também analisa os elementos crus, analisa a espécie documental, mas a gente vai analisar a espécie documental aliada à função do documento, aliada à atividade, aliada ao contexto do documento. Então, eu vou analisar o tipo documental, eu vou analisar a espécie mais a função do documento. Porque quando eu incremento, né, quando eu coloco esse fator aí para análise, quando eu coloco esse fator em jogo, eu conheço o contexto da organização, eu conheço o contexto do documento. E esse contexto, ele vai me dar muito mais elementos para que eu diga que aquele documento é autêntico ou não, tudo bem? Então, quando ele fala que um elemento comum em todas as propostas de análise tipológica é o contexto de criação dos documentos, certíssimo. Se estivesse falando de análise diplomática, a gente teria uma questão errada. Como estamos falando de análise tipológica, questão super certa. Vou colocar o gabarito aqui embaixo para você, se você quiser conferir aí tudinho está certo, e espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham gostado da explicação. Eu sei que eu falo demais, mas o objetivo aqui é te dar informação mesmo, né? Muitas pessoas só têm esse tipo de iniciativa para poder estudar, então eu gosto de dar todo um contexto, gosto de explicar, né, todos esses termos que estão envolvidos na questão, porque eu sei que é muito importante para muitas pessoas, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade aí, quiserem me mandar por e-mail, pelo Instagram, quiserem escrever aqui embaixo, por favor, vou ficar super feliz em receber os comentários de vocês. Se ficou alguma dúvida também em relação a alguma coisa que eu falei, por favor, coloquem aqui embaixo.
E na segunda-feira vou divulgar o nosso terceiro simulado, que já vai ser um nível difícil, né? Tem um difícil, tem um muito difícil. A professora vai fazer um nível difícil para você, e aí a gente vai ver como é que a gente vai se desenvolver, né, com questões um pouco mais elaboradas, né? Questões um pouco mais difíceis de serem respondidas em termos de conteúdo, tudo bem? Espero que você esteja gostando, espero que o simulado realmente tenha sido de grande valia para você. Dúvidas, por favor, me mandem nesses canais aí, vou deixar tudo escrito aqui embaixo, não se preocupem. E nos vemos no próximo simulado. Um abraço, bons estudos para todo mundo, obrigada por ter assistido até aqui. É uma honra para mim ter a sua presença, é uma honra para mim, dentre tantas pessoas boas por aí, né? Vocês estarem me dando a confiança, né? Vocês confiarem no meu trabalho, né? Diante de tantas pessoas boas por aí. Vou ficar chorosa aqui, então vou parar de falar. Um abraço, pessoal. Bons estudos.